Aleluia! Glória a Deus, presença de Deus invadindo os lares. Você que está nos vai digitando esse seu pedido de oração, seja por alguma enfermidade, seja por algum desemprego, algum problema familiar, problema no casamento, pela família, seja o que for, digita agora com fé, porque quando você está digitando esse pedido, o Senhor está enxergando esse ato de fé seu. Ele já sabe do que você precisa, ele só precisa agora enxergar o seu ato de fé. Quando Jesus ia curar as pessoas, quando chegava perto do cego, quando chegava perto do paralítico, geralmente ele perguntava: o que queres que eu te faça? Ele já sabia que essas pessoas gostariam de ser curadas de determinada enfermidade, mas ele precisava ouvir a expressão da fé. Então, quando você digitar o seu pedido, você está expressando a sua fé para Deus e tocando o coração do Pai. Eu tenho certeza que esse pedido alinhado com a vontade do Senhor será respondido em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês uma palavra, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é muito poderosa, um texto muito conhecido, muito falado. Eu, desde a minha infância, ouço falar desse texto e venha trazer uma revelação especial em nossos corações. O texto está em Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46. Lucas 6, a partir do verso 46. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo. Repete comigo aí, ó. Cavou fundo e colocou alicerces na rocha. E colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Queridos, esse texto que está em Lucas, ele vem para fechar o Sermão do Monte, depois de vários ensinamentos. O Senhor, ele é bem explicativo a respeito, através dessa parábola, e ele traz a importância da prática da palavra. Ele tem aqui instruído, dado os ensinamentos, ministrado no coração daqueles discípulos, daquelas pessoas que estavam ao redor dele, mas por fim, para fechar, ele fala bem assim: olha, tudo que eu ensinei aqui é importante, mas se vocês ouvirem, somente ouvirem e não praticarem, não terá o resultado que elas poderão trazer para a sua vida. Mas se vocês ouvirem, praticar, pode vir a tempestade que for, pode vir a situação que for, que vocês serão inabaláveis, estarão firmados, fortalecidos. Essa palavra ela fala do homem prudente e ela fala do homem insensato. O prudente é aquele homem sábio, aquele homem precavido, prevenido, aquele homem inteligente. E este homem, o Senhor fala que ele se preparou para as adversidades. Quando ele foi construir a sua casa, quando ele foi edificar a sua casa, ele procurou o local certo e a forma certa de fazê-la. E isso faz toda a diferença. É certo, queridos, que a tempestade, ela vem para todos. Os ventos fortes, as torrentes, as inundações, tudo isso representa as adversidades nas nossas vidas. E todos nós estamos sujeitos a passar por elas. O Senhor disse que no mundo tereis aflições. É notório, é provável, é comum que as pessoas passem por momentos difíceis na vida. Eu não sei o momento que você está passando hoje. Eu não sei o que você já passou até aqui. E muito menos o que passará. Mas pode acontecer de algum momento passar por um tempo de tempestade, onde o céu se fecha, onde você não vê muita perspectiva, onde fica aquele momento difícil na sua vida.
mas essa palavra vem justamente para te dar força, te dar ânimo nesse momento e para te proteger, para te dar instrução para se preparar para esses dias difíceis. Esse homem sensato, esse homem prudente, ele tomou algumas atitudes e fala bem assim no verso 48, eu quero reforçar aqui, ó. Fala que é como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou as alicerces na rocha. Olha só que interessante, essa mesma passagem está em Mateus 7, de 24 a 29. Mas aqui no livro de Lucas, ele dá um detalhe, uma palavra a mais, que para mim saltou os olhos e fez uma grande diferença. Quando ele fala bem assim, cavou fundo, abriu profunda vala, algumas versões. Isso nos dá a entender, no primeiro raciocínio, quando eu vi essa mensagem, quando eu vi esse texto pela primeira vez, eu imaginava que a casa foi construída diretamente na rocha e outra casa foi construída diretamente na areia. Mas quando ele fala que cavou fundo, né, dá a entender que a rocha estava abaixo da terra. Ele precisou cavar até chegar na rocha. Querido, quando a gente fala de cavar fundo, nós estamos falando de um esforço. Nós estamos falando de uma dedicação, de uma aplicação. Este homem, ele procurou o local certo, ele se esforçou, ele se dedicou em cavar profundo, em cavar profunda vala, até encontrar solo firme, até encontrar rocha firme. Esses dias eu estava visitando uma obra e cheguei lá naquela obra, aqueles homens estavam furando o terreno, perfurando, né? Perfurou 1 metro, 2 metros, 3 metros, e de cada tempo em tempo, ele tirava uma amostra da terra para falar, olha, esse solo aqui é argiloso, esse aqui é arenoso, esse aqui já tem um pouco de pedra, e ele vai avaliando o terreno, vai sondando o terreno, justamente para quê? Para informar o engenheiro onde que a terra é firme, onde tem solo forte, onde tem solo resistente, para construir as bases, para construir os alicerces. A engenharia civil usa isso como prática hoje, né, nas suas obras. E a Bíblia já nos ensina isso há muitos anos atrás, de cavar profundo para alicerçar na rocha. Querido, quando a gente cava para estabelecer alicerces, esses alicerces vão ficar abaixo da areia, abaixo da terra, coisa que não é visível aos olhos humanos. As pessoas não vão ver as fundações. As pessoas veem uma casa bonita, construída, um edifício adornado, com fachada bonita, com vidro, com iluminações, com lustres, com revestimentos de primeira linha. Né? Alguns colocam pedras preciosas, enfeitam, né? Adornam. É isso que as pessoas veem, mas elas não conseguem ver as bases. E é as bases que dá todo o sustento, é a base que importa. Todo o sustento. Só que para isso é preciso se dedicar para construir a base. É preciso dedicação. É onde ninguém está vendo, você está lá construindo. Este é o lugar secreto com Deus, é o seu secreto com Deus. Às vezes você vê pessoas ministrando, vê pessoas ali sendo frutíferas na mão do Senhor, prosperando no ministério, e você acha que é somente aquele momento de púlpito, de altar. Não, não. Essas pessoas, elas cavam buraco, elas pagam preço, elas se esforçam. São pessoas que têm buscado a palavra. Eu quero nos desafiar, a mim, a você, a cavar buracos profundos em busca da rocha eterna que é o Senhor, buscando relacionamento. Isso se faz, querido, com a prática da palavra. O Senhor nos ensina, versículo antes desses que eu li, a jejuar. A jejuar. Se nós voltarmos aqui, Jesus nos ensina a respeito do jejum. E ele fala bem assim, lave o seu rosto, se arrume, as pessoas não precisam saber que você está jejuando. Essa é uma prática entre eu e você. Quando ele fala de orar, ele fala, não precisa ficar em pé na sinagoga, nas ruas, mostrando para todo mundo que você está orando. Entre para o seu quarto, vá para o secreto, tranque a porta e tenha um tempo comigo. O Senhor te chama para a intimidade, o Senhor te chama para o secreto com Ele. Porque quanto mais tempos no secreto nós temos, mais base, mais alicerce nós estamos construindo.
E são esses alicerces que vão nos dar suporte, que vão nos dar condições de resistir a qualquer adversidade que possa vir, qualquer tempestade, qualquer chuva. O Senhor nos chama para uma vida de intimidade, para o secreto com Deus. Lá onde ninguém vê, é lá onde você está pagando preço. É lá onde você está solidificando as suas bases. E ele fala que alicerçou na rocha. A palavra rocha, ela simboliza Cristo na Bíblia. Quando Jesus estava com os discípulos, ele fez uma pergunta aos discípulos e perguntou: quem vocês pensam, quem vocês acham que eu sou? E uma das respostas, diante de várias respostas, Pedro falou bem assim: tu és o Cristo, tu és o Messias. E Jesus falou: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Sobre essa revelação de quem eu sou, edificarei a igreja. Se eu e você entendermos Cristo como rocha, o Messias, o enviado para nos salvar, para curar, para libertar, se tivermos essa revelação clara diante de nós, edificaremos algo sólido, resistente às intempéries da vida. Creia no Senhor, meu irmão. Creia no Senhor, Ele é a rocha, Ele é a nossa rocha. Quando estamos firmados com Ele, nós somos inabaláveis. E isso se faz com a prática da palavra. Hoje em dia, as pessoas, devido a muita tecnologia, as pessoas ouvem muito YouTube, muito Instagram, muitas mensagens, uma em cima da outra, muitas vezes. Acaba de sair de um vídeo e já entra em outro. Às vezes está assistindo o vídeo, alguém compartilha e manda no WhatsApp um outro vídeo, e você mal termina um, já entra em outro. Muitas informações, mas poucos têm praticado, poucos conseguem absorver. Eu quero declarar, meu irmão, a partir de hoje, quando você receber uma palavra de Deus, que isso entre no seu coração e que venha o desejo de praticá-la, que essa palavra esteja latejando dentro dos corações, para que ao acordar você fale assim: não, hoje eu vou praticar essa palavra. Muitas vezes nós ouvimos palavra, por exemplo, a respeito de perdão. Às vezes uma mensagem linda sobre perdão, bem elaborada, com muito conteúdo, com muita unção, mas muitas vezes deixamos perder aquela palavra em poucos minutos após a ministração. Às vezes, ao sair, você participar de uma conversa aleatória, às vezes, de um passeio com a família, você já se esqueceu daquele sermão poderoso, um sermão que tinha a palavra para mudar a vida das pessoas, mudar a minha vida e a sua vida. Eu quero chamar hoje a praticar a palavra do Senhor. Praticar a palavra do Senhor. Ouviu a palavra? Absorveu? Pratica. De nada adianta apenas ouvir. O ouvir é importante, porque o ouvir, ele fortalece a nossa fé, mas se não houver prática, não vai ter efeito, querido. É como a pessoa que vai estudar, por exemplo, para tirar a carteira na autoescola. Existe a prova teórica e existe a prova prática. Se ela estudar apenas a parte teórica, ela não será aprovada. É necessário fazer a parte prática. Nos cursos de medicina, por exemplo, nenhuma pessoa forma se não fizer aulas práticas, se não for para a prática, colocar a mão na massa, entender como que funciona no dia a dia. É isso que nós precisamos fazer como cristão, pegar a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e colocá-la em prática, exercê-la ela. O Senhor disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, diz o apóstolo. Em todo tempo nós precisamos pregar o evangelho. O Senhor nos ensinou a orar, em todo tempo nós precisamos orar. A palavra fala do Senhor: orar sem cessar. Precisamos ser fiéis nas orações. Precisamos cumprir, meu irmão, a palavra na íntegra, praticar a palavra na íntegra. É isso que vai nos fazer construir uma vida não só apenas terrena, é isso que vai nos preparar para uma vida eterna. Vai vir um dia do julgamento, o dia final, onde quem não tem alicerces no Senhor será destruído. Mas eu e você, que estamos alicerçados, praticantes da palavra do Senhor, teremos a nossa morada nos céus, ao lado do Pai. Eita glória! Um texto que fala bastante sobre isso está em Tiago. Eu gostaria de ler com você, em Tiago,
capítulo 1, verso 22. Diz assim: sejam praticantes da palavra. Olha só o que o Tiago está falando. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha só, será feliz naquilo que fizer. Olha o segredo aí, quer ser feliz, querido? Pratica a palavra conforme ela é. Sem querer moldar da sua forma, sem isso ou aquilo. Sem, mas é assim, mas é essa. Não, pratica a palavra como ela é. E será feliz em todas as áreas. Como eu falei, querido, é certo de que um dia a tempestade pode bater à porta. Mas quem está firmado na rocha não tem o que temer. Não será abalado, permanecerá firme. A tempestade, da mesma forma que ela vem, ela vai. Quero te dizer uma coisa. A tempestade, ela não dura para toda a vida. Você pode estar passando por dias turbulentos. Não sei, talvez meses, talvez até mesmo anos difíceis. Mas eu quero dizer uma coisa. Esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar, a tempestade ela vai passar. Da mesma forma que ela vem, ela vai. E nós, eu e você, não seremos destruídos pela tempestade, porque nós estamos firmados na palavra do Senhor. Veja esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo há um ano e alguns meses. Isso é como um furacão devastador que passou pela terra e foi destruindo, foi aniquilando. Destruiu empregos, destruiu casamento, destruiu relacionamento, destruiu empresas, destruiu pessoas, destruiu ministérios. Quando que ela vem atacando, destruindo, mas aqueles que estão firmados na palavra, que confia no Senhor, que pratica a fé no Senhor, estão firmados na rocha e vão passar por esse tempo e sairão ainda mais fortes, queridos. Quero declarar uma coisa para você. Talvez você não consiga controlar os ventos, provavelmente não, a tempestade, a chuva, as inundações. Isso está fora do nosso controle, do meu e do seu controle. Mas o que está no nosso controle é a escolha de como vamos botar nossos alicerces, como vamos construir as nossas bases. Isso está na nossa dependência. Eu e você, quando praticamos, estamos construindo bases sólidas. Bases sólidas. Amém? Da mesma forma, a pessoa que não construiu alicerces, ela simplesmente construiu sobre a terra, sobre a areia. Quando veio a tempestade, a casa caiu. A Bíblia fala, a casa caiu. A destruição foi completa, deu PT. Tem pessoas que vivem apenas de aparência, querido. Religiosidade, hipocrisia. Muitas vezes as pessoas apenas até falam de Deus, mas não estão cheias de Deus. Nós precisamos estar cheias de Deus. É por isso que nós vemos muitas vezes pessoas que a gente admirava muitas vezes pelo que vemos, de repente entrar em decadência, de repente cair, porque muitas vezes não construiu uma base resistente. Quero trazer um exemplo interessante, que é sobre o bambu chinês. O bambu chinês, ele é curioso. Quando você planta o bambu chinês, vai se passar anos, você não vai ver planta alguma. O bambu chinês, nos primeiros 5 anos, ele só cresce para baixo, só cresce raiz, só vai enraizando verticalmente, um pouco horizontalmente, vai enraizando. E quando chega no 5º ano, ele começa a crescer, querido. E no 5º ano, ele cresce 25 metros. 25 metros. Ele passa ali 4 anos, 5 anos só crescendo raiz. E no 5º ano, ele cresce 25 metros. Nossa vida com o Senhor
muitas vezes é assim, a gente passa ali, ó, pagando o preço de oração, de jejum, de intercessão. Muitas vezes as pessoas não veem as coisas acontecer, mas de repente começa a frutificar, começa a acontecer, e são frutos que permanecem, são frutos sólidos, que não se vão com a tempestade. Olha que coisa linda. Já vi alguns relatos nos Estados Unidos, um país que tem muito furacões, né? E lá é muito comum, principalmente pessoal que mora em zona rural, construir a casa e em volta da casa planta algumas árvores, determinadas árvores têm raízes profundas. E quando é anunciado em rádio, televisão, de que um furacão está por chegar, essas pessoas amarram a estrutura da casa nessas árvores, porque quando passa o furacão, essas árvores não são arrancadas pelo furacão. Olha que coisa forte, querido, porque estão enraizadas. Nós precisamos estar enraizados no Senhor. Quero ler com vocês Salmos 27, 5. Salmos 27, versículo 5. Diz assim, ó. Pois na diversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Ele me guardará, se você for olhar no original, ele fala que ele me guardará no secreto, no esconderijo. Lá ele vai me guardar, vai me colocar sobre um rochedo que é o Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força. Querido, quero te convidar essa noite, onde você estiver, que essa palavra venha nos confrontar, que essa palavra venha falar ao nosso coração, para que sejamos praticantes da palavra do Senhor, não meros espectadores, não meros ouvintes. Ouvir é bênção, ouvir fortalece a nossa fé, mas essa fé precisa e deve ser praticada por mim e por você. E aí pode vir a adversidade que for, você vai estar resiliente, você vai estar resistente no Senhor, que é a rocha eterna. Muitas pessoas passam por dificuldades, às vezes no casamento, passa dificuldades, às vezes financeira, muitas vezes porque não pratica a palavra, querido. Por exemplo, financeiramente, às vezes a pessoa até estuda, se dedica, se profissionaliza, mas não vê as coisas romper, por quê? Um dos comandos do Senhor é que nós sejamos dizimistas e ofertantes. E muitas vezes a pessoa não pratica o ato de dizimar, de ofertar. Ele retém, ele deixa o devorador dominar ele. E aí a empresa começa a crescer, às vezes fatura milhões, mas por ele não ser aquela pessoa fiel, por ele não ser, às vezes, muitas vezes não ter praticado os negócios dele com honestidade, às vezes tentando tirar benefícios e privilégios de forma errônea, tudo vem à ruína. Eu já vi empresas faturar milhões e vinha à ruína. Por quê? Porque foi construída fora da prática da palavra do Senhor. Eu já vi casamentos sendo arruinados porque não foi enraizado na prática do amor, do perdão, da misericórdia, da honra e de todos os ensinamentos da palavra. Vamos colocar em prática a palavra do Senhor a partir de hoje. Aquilo que nós ouvirmos, eu quero desafiar. Tenha um tempo de reflexão. Anote aquilo que mais te marcou. E no mesmo dia, ou no dia seguinte, esteja com aquilo latejando no coração, para que nós possamos nos fortalecer na fé. Amém? Que essa palavra, deixe essa palavra com vocês, que toque o coração, uma palavra simples, rápida, mas eu tenho certeza de muita eficácia se praticada. Amém?